Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre uma das coisas que mais me encanta dentro da Umbanda, que é a não discriminação que existe dentro dos terreiros. Então a Umbanda, ela é uma religião da prática do amor, da caridade, do perdão ao próximo e sem discriminação. Por que sem discriminação? Porque assim, todos os terreiros têm as suas portas abertas ao público em geral. Então, em nenhum momento que você entra em qualquer terreiro de Umbanda, gente, isso eu posso falar com muita certeza. Não existe nenhum terreiro de Umbanda que quando a pessoa entra, alguém pergunta: ah, você é umbandista? Ah, qual a sua profissão? Ou qual é a sua preferência sexual? Ou quanto você ganha? O que você faz? Né? Simplesmente as pessoas entram. Elas são atendidas pessoas inclusive de outras religiões. Você fala: ah, Mãe Beth, mas também ninguém pergunta quando você chega na igreja católica qual é a sua religião. Realmente não pergunta. Mas existem rituais dentro da igreja católica que você só pode fazer se você for católico. Por exemplo, a comunhão. Né? Numa igreja evangélica, por exemplo, eles podem até receber pessoas de outra religião, mas você também só tem acessos a alguns tipos de estudo ou algumas práticas dentro do culto se você for daquela religião. Então, você acaba forçando a pessoa a ser daquela religião. Isso não acontece na Umbanda. Na Umbanda, uma pessoa pode fazer um tratamento espiritual, mesmo ela sendo de outra religião. E depois que ela se cura, ela pode voltar para a religião dela e também está tudo bem. Nós não exigimos dos nossos consulentes, dos nossos simpatizantes, dos adeptos à religião, que eles sejam obrigados a participar dos nossos ritos, né? As pessoas não são obrigadas a, de repente, a entrar para a corrente mediúnica da casa. Isso é um despertar de cada um. Então hoje nós temos aqui centenas de consulentes que vêm na casa há anos, né? A gente tem consulentes que estão conosco desde que a casa abriu, há 14 anos vindo na casa. E nem por isso foi exigido nada desse consulente. Então o despertar é de cada um. E de repente você pode vir num terreiro e você gostar, e depois você parar de vir, e depois você voltar a vir novamente. Né? Então, nós não temos esse tipo de discriminação ou esse tipo de exigência. Né? Todas as terreiros de Umbanda são portas abertas para as pessoas que necessitam de ajuda. Quem são as pessoas que necessitam de ajuda? Qualquer um. De pobre a rico, de branco a preto, de umbandistas ou não umbandistas, isso não muda em nada o atendimento que a gente faz aqui. E outra coisa que também me encanta na Umbanda é que nós não temos discriminação nem entre os encarnados e também não temos discriminação com a espiritualidade, né? Com os espíritos que na Umbanda trabalha. Então a Umbanda é uma religião muito rica de informação porque nós temos um número muito grande de linhas que trabalham dentro da Umbanda. E essas linhas de trabalhadores, elas estão aumentando cada vez mais. Então, no passado, nós não tínhamos com tanta frequência terreiros trabalhando com espíritos da linha médica, por exemplo. Hoje nós temos. Nós não tínhamos tantos terreiros trabalhando com a linha de ciganos. Hoje nós temos. Hoje já é de conhecimento que nós temos linhas, por exemplo, de piratas, que se enquadram dentro aí da linha de marinheiros. Hoje já tem terreiros trabalhando com linhas de bruxos, que é uma outra linha que está se criando. O que são linhas? São espíritos, né? Então são pessoas que desencarnaram, que têm conhecimento de magia, porque todos os espíritos que na Umbanda trabalham têm que ter conhecimento de magia, porque a Umbanda é uma religião magística, né? Nós temos rituais de magia. O que são rituais de magia eu falo em outro vídeo, né, gente? Senão vai ficar muito grande o nosso vídeo. Então todos os espíritos têm conhecimento de magia e eles têm que ter um grupo, né, uma tribo, uma história. Então, por exemplo, quem são os baianos? São espíritos
que viveram no norte e nordeste do Brasil. É um grupo de espíritos, né, que tem características parecidas, histórias parecidas, viveram em lugares parecidos, né, e vão se constituindo as linhas. Então, quem são os ciganos? Foram pessoas que foram ciganas quando em vida. Então, eles trazem o conhecimento daquilo que eles viveram. E a Umbanda realmente não discrimina nenhuma espiritualidade. Cada vez mais a Umbanda cresce em números de linha, cresce em números de espíritos que se afinizam com a egrégora da Umbanda e que aceitam trabalhar na Umbanda, na espiritualidade, para poder ajudar o próximo, para continuar a sua evolução de uma forma diferenciada. Então a Umbanda não tem discriminação, nem para os de fora e nem para os espíritos que nela trabalham. E também não existe discriminação, ou pelo menos não deveria existir, entre seus filhos, né? Então, para nós, todos os filhos são iguais. Todos os filhos vêm ao terreiro para ajudar ao próximo. Não importa em qual função que você esteja dentro da sua casa, né? Desde o seu posto mais alto, como por exemplo é um dirigente de uma casa, a pessoa que está lá na porta recebendo a pessoa a ser atendida, todos nós estamos dentro de um terreiro para a prática do amor e da caridade. Então também não deve existir discriminação dentro de uma corrente, um ser mais do que o outro ou um ter mais privilégios dentro do outro, né? Então esta não discriminação deve acontecer também dentro da corrente, porque infelizmente esse é um dos assuntos que mais fazem as pessoas saírem das casas de Umbanda, se afastarem dos terreiros, quando dentro do terreiro começa a ter diferença entre os seus filhos. Então isso também não deve acontecer. Então nós devemos seguir os exemplos da espiritualidade maior, né? Das orientações que nós temos dos nossos guias, de tratar todos em igualdade, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com a mesma atenção. É claro que pessoas são diferentes, né? Elas podem ser tratadas de maneiras diferentes porque elas são pessoas diferentes, né? Os tratamentos são feitos de forma diferente. Tem filhos que necessitam de mais atenção, outros nem tanto. Uns você precisa puxar mais a orelha, o outro já faz sem você ter que falar, mas o respeito, o amor deve ser igual por todos, pelos filhos, pelos consulentes, pelas entidades, né? Enfim, essa é a orientação que a gente tem e é assim que a gente faz dentro da Umbanda. Então isso é uma coisa que me encanta muito. Eu falo que a Umbanda ela é encantadora, porque cada trabalho é um trabalho, cada linha é uma linha, cada trabalho dentro do terreiro a gente atende pessoas completamente diferentes. Então não existe dentro dos trabalhos da Umbanda um trabalho igual. Cada trabalho é um trabalho único. Então é o que eu falo, a gente nunca cai numa zona de conforto, a gente nunca cai numa coisa mecânica, não tem como ser mecânica dentro de um terreiro de Umbanda, né? Cada trabalho tem a sua magia, cada trabalho tem a sua forma, né? Cada linha de trabalhador tem a sua forma de trabalhar e a gente atende cada dia pessoas diferentes, né? Porque existe realmente uma movimentação muito grande dentro dos terreiros de pessoas, tem sempre pessoas novas dentro do trabalho e isso é incrível, né? Pelo menos para mim é incrível, tá? Então, que salve a Umbanda, né? Que a gente possa continuar aí por muitos anos levando a todos a bandeira de Oxalá, né? Então, um beijo no coração e fiquem com Deus.